Boa tarde, meu nome é Janaína de Freitas, sou acadêmica de licenciatura em Letras da Uninter, matrícula 2812726, e o meu projeto de extensão é sobre os impactos da pandemia na educação. Portões fechados e alunos distantes das salas de aulas é um cenário que milhares de escolas em diversos países não tinham desde a Segunda Guerra Mundial. Isso evidencia novamente todo o zelo que devemos ter com o ensino, que dessa vez foi escancarado pela relação indireta entre educação e coronavírus. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, a agência da ONU responsável por acompanhar e apoiar a educação, comunicação e cultura no mundo, a pandemia do Covid-19 já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhões de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes do planeta. Em meio a esse panorama assustador e conturbado, não apenas na questão de saúde, mas também do aprendizado das crianças e jovens, os impactos dos ensinos são vários. Enquanto alguns escancaram alguns problemas na área da educação, outros podem ser oportunidades de crescimento e evolução. Basta que saibamos trabalhar de maneira coordenada, colaborativa e inovadora. Nesse projeto de extensão discutiremos exatamente isso, os principais malefícios e benefícios trazidos pelo coronavírus para as nossas escolas, quais pontos precisamos corrigir com urgência e quais caminhos podemos seguir com os ensinamentos trazidos pelas dificuldades que estamos enfrentando. Os impactos negativos do coronavírus na educação, o despreparo das escolas, professores e alunos. Vamos ver o que a gente tem, então, sobre isso, porque ninguém estava preparado para o que vinha. Então, foi uma coisa nova que trouxe muitos impactos dentro da educação. A verdade é que, para não dizer ninguém, pouquíssimas pessoas imaginavam uma pandemia com as proporções que a Covid alcançou. Como consequência disso, praticamente a organização nenhuma estava preparada para lidar com as consequências. Então, essa consequência natural, do distanciamento, ninguém estava preparado para isso. Inúmeros setores estão sofrendo para se adaptar a encontrar formas de superar a situação atribulada. A área da educação não teria como escapar desses enormes desafios, os quais mostram o despreparo de toda a comunidade escolar para um cenário em que a tecnologia pode ser um instrumento facilitador do processo de aprendizagem. A maioria das escolas não conta com o suporte necessário para o oferecimento de ensino remoto ou à distância. Apesar de até estarem mais presentes em instituições de ensino superior, as plataformas digitais eram aproveitadas pela minoria dos estudantes da educação básica. E do dia para a noite as escolas precisaram encontrar maneiras de se adaptar a essas tecnologias que não são tão novas assim. Além disso, são poucos os professores que tiveram uma formação adequada para lecionar à distância. Preparar uma aula remota é bem diferente da prática presencial da sala de aula. A dinâmica de interação com os alunos é outra, as formas de comunicação com as famílias muda e o conhecimento das tecnologias educacionais é imprescindível. As crianças e os jovens também não estavam acostumados às rotinas mais pesadas de estudo em casa, ambiente do qual normalmente priorizava atividades de descanso e entretenimento. De maneira geral, os estudantes não possuíam maturidade para lidar com a autonomia implícita no ensino à distância, em especial os alunos da educação infantil e do fundamental, mas os do médio também, porque eles não estavam adaptados a esse cenário. As dificuldades são várias, mas são normais dentro desse panorama. Não devemos nos assustar, esse cenário de educação e coronavírus é novo para todos. O importante é que saibamos com humildade identificar essas falhas e dediquemos esforços para corrigi-las. Então, a educação e o coronavírus, o que houve com as famílias que elas estavam tão distantes da escola e entenderam que elas precisavam ficar mais próximas? O afastamento das escolas, então, levando as crianças e os jovens a estudar em casa, mostrou em muitos casos o quanto as famílias estavam até então afastadas da escola e do aprendizado de seus filhos. Ao terem que acompanhar mais de perto a rotina de estudos dele, pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais próximos e inteirados do material didático, das metodologias adotadas e dos professores.
Esse processo tem seu desgaste para ambos os lados. Os familiares e responsáveis se veem sobrecarregados com nova demanda combinada ao trabalho no formato home office e afazeres do lar, mas passam a valorizar mais os professores e as escolas. Do outro lado, as instituições do ensino passam a ser mais cobradas por pais e mães, agora com melhor entendimento da aprendizagem do estudante. Apesar de alguns entraves, o balanço dessa quarentena pode e deve ser positivo. No fim, todos querem estão buscando o melhor ensino para as crianças e jovens. Precisamos estabelecer relacionamentos respeitosos, transparentes e objetivos. Outro problema, dessa pandemia em relação à educação, então, foi a inacessibilidade às tecnologias educacionais. Então, esse problema que, no fundo, todos temos ciência, mas que foi escancarado pela pandemia do coronavírus, então ele se potencializou bastante. E a educação é desigual na sociedade. O acesso às tecnologias, o que na área da educação causa um abismo entre aqueles que podem dar continuidade ao seu processo de aprendizagem e outros que sequer possuem um dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro de casa. As tecnologias educacionais são a principal solução para a situação que vivemos e de maior potencial de inovação na maneira como ensinamos crianças e jovens. Contudo, a realidade brasileira está bem longe de ser igualitária, infelizmente. O resultado disso é a inevitável acentuação de desigualdade de acesso, não só no ensino de qualidade, mas no ensino básico também, causando um déficit de aprendizagem ainda maior do que já temos entre alunos do sistema público e do sistema privado. Mas também temos impactos positivos do coronavírus na educação, porque houve uma ressignificação da educação para desenvolver novas habilidades. O motivo não foi agradável, é verdade, mas o distanciamento social e a suspensão das aulas presenciais impuseram um momento de reflexão para toda a comunidade escolar. Com a paralisação forçada, educadores, pesquisadores, gestores da área da educação estão buscando meios de renovar o ensino. É a oportunidade de ressignificar a educação e de repensar em maneiras mais efetivas de desenvolver novas competências nas crianças e jovens, as chamadas habilidades do futuro. Os números nos provam isso. Conforme alguns relatórios mencionados, aproximadamente 85% das profissões de 2030 serão ocupadas pelas gerações Z e Alpha, que sequer existem hoje em dia. Em meio a esse dinamismo das forças de trabalho e incertezas de formação, o profissional que possui interesses mais variados e estudos em diversos campos do conhecimento obtém mais vantagens. Dentre essas capacidades e habilidades do futuro, mas que já mostram diferenciais, estão algumas. O pensamento crítico de aprendizagem ativa, a criatividade e originalidade, a resolução de problemas complexos, a flexibilidade cognitiva, a inteligência emocional, o trabalho em equipe, gestão de pessoas, negociação, tomada de decisão, orientação a serviços. A própria pandemia do Covid-19 ressalta a relevância dessas competências. Em um mundo cada vez mais globalizado, todos estão interconectados, ou seja, uma ação pode ter impacto e influência no planeta inteiro. Assim, os profissionais de diferentes segmentos precisam ter esse entendimento e saber avaliar as consequências de decisões em diferentes panoramas. Por sua vez, as escolas precisam também ensinar os estudantes a pensarem, explorarem sua criatividade para solucionar problemas complexos e não apenas decorarem conteúdo para acertar questões cobradas em prova ou trabalhos. Tá? A educação e o coronavírus. Houve uma ampliação do uso da tecnologia como aliado ao aprendizado. Há alguns anos, algumas iniciativas procuraram levar o ensino para fora dos muros da escola, ganhando terreno gradualmente. A pandemia fez com que esse processo fosse acelerado e muito provando que o processo de aprendizagem pode e deve acontecer fora da sala de aula. Por isso, gente, se concretizar o suporte da tecnologia é fundamental, primeiramente eliminando qualquer barreira física ou geográfica da comunicação e interação. Contudo, as ferramentas tecnológicas vão além, pois proporcionam a adoção de conteúdos variados, mais interativos,
videoaulas, infográficos, animações, realidade aumentada, jogos educacionais, tours virtuais em locais famosos e muito mais, auxiliando na educação em tempos de coronavírus. As tecnologias educacionais promovem ainda meios de colaboração para a execução de atividades e compartilhamento de experiências de maneira assíncrona. As informações, então, são registradas e acessadas por todos a qualquer momento. Os principais benefícios nessas tecnologias educacionais é que elas despertam maior interesse e prende a atenção dos alunos, auxilia na percepção e resolução dos problemas reais, insere os jovens no debate social e contribui para a formação do senso crítico, trabalha a responsabilidade na utilização da internet e recursos digitais, contribui para democratizar o acesso ao ensino, oferece feedback imediato e constante a professores, alunos e responsáveis, permite traçar um plano de ensino adequado a cada aluno, né? Então, é muito importante a gente usar essas ferramentas tecnológicas a favor nosso, a favor da educação também. Os nossos alunos, eles não podem perder o interesse porque não estão tendo aulas presenciais. Nós temos que nos reinventar para trazer esse aluno de volta para o âmbito do ensino, da educação. Alguns alunos, eles saíram da escola, não estão mais frequentando as aulas. E está bem difícil. Geralmente, assim, nas escolas públicas, as professoras estão um esforço assim muito grande para manter a atenção desses alunos, segurar esses alunos dentro dessas salas de aulas virtuais e conseguir dar o suporte que eles necessitam. Mas muitos eles não conseguem, não têm essas ferramentas em casa, tecnológica. E essas professoras, elas estão buscando ajudar. Eles estão se readequando à realidade do aluno que existe hoje. Infelizmente, houve muita evasão escolar, né, nessa pandemia, e alguns alunos foram, no final, assim, tendo que ter uma busca, né, no final, para que eles pudessem concluir o ano de 2020. Eu espero que em 2021 seja diferente, todos participem, que agora a gente já sabe mais sobre esse processo de educação, sobre essa inovação, e que esse momento de crise impulsione a inovação na sociedade em diversas frentes. E que essa pandemia deve ser encarada como uma nova oportunidade de acelerarmos não só a utilização das novas tecnologias educacionais, também discutirmos no tópico anterior, mas também de alavancar mudanças na metodologia de ensino amplamente adotadas pelas escolas. Então, quem sabe é o momento da gente reavaliar a educação como um todo, para assegurar que no futuro todos tenham um maior conhecimento, para não sermos pegos de surpresa novamente, como aconteceu dessa vez. Um forte abraço e obrigada pela participação de todos. Boa tarde, meu nome é Janaína de Freitas, sou acadêmica de licenciatura em letras da Uninter. A minha matrícula é 2812726 e o meu projeto de extensão é sobre os impactos da pandemia na educação.